Brigas entre irmãos é o tema que até hoje mais motivou mães a procurarem pela minha ajuda. Pelo seguinte, ao contrário das brigas entre amiguinhos ou entre colegas de escola, nas quais as crianças disputam algum brinquedo, disputam a liderança, eventualmente realmente acabam sofrendo algum tipo de agressividade física, mas elas acabam se resolvendo e voltando a brincar normalmente. Mesmo que duas crianças tenham essa predisposição de disputar espaço, de disputar a liderança das brincadeiras, elas acabam se procurando para brincar juntas. Já as brigas entre irmãos, a motivação delas é completamente diferente. Na grande maioria das vezes, os irmãos brigam para chamar a atenção dos pais e para perceber se eles são os preferidos da família. Então, a motivação das brigas entre irmãos torna as brigas mais intensas e, em geral, mais frequentes, ao ponto de dois irmãos ou duas irmãs não conseguirem, às vezes, ficar 5 minutos no mesmo ambiente sem começar a brigar. Por esse motivo, é bem relevante que nós compreendamos as características de cada criança e as motivações pelas quais ela está começando uma briga, seja como a implicante, seja como a agressora, pois dessa forma a gente entende a motivação e consegue agir de forma mais assertiva. Eu já gravei um vídeo falando sobre a ordem de importância do nascimento na formação da personalidade dos filhos, e isso ajuda muito a compreender essas brigas. Partindo desse pressuposto de que compreender a motivação vai nos ajudar a lidar com as brigas e até mesmo evitar a maioria delas, a disciplina positiva afirma que a verdade de uma situação, de uma briga, de um conflito, não é tão importante quanto a interpretação que a criança tem dela. Então, por mais que de fora vocês possam ver que o filho está se sentindo magoado, inferiorizado e que, na verdade, ele não tem motivo para se sentir dessa forma, o que importa aqui é que a criança realmente está se sentindo, ela acha que ela tem motivo sim para se sentir dessa forma. Então a gente acolhe esse sentimento e lida com ele de forma assertiva a não intensificar o sentimento de necessidade por disputa com o irmão. Como é que nós fazemos então para evitar as brigas entre os irmãos? Primeiramente, a gente aceita cada criança como ela é. E isso inclui não comparar de forma alguma. Não falar para uma criança que ela é mais organizada ou menos organizada que o irmão. Não falar para outra criança que ela tem mais amiguinhos e é mais sociável do que a outra. Não comentar, olha, o teu irmão já organizou todo o quarto dele e o teu quarto tá uma bagunça. Aceitando a criança como ela é e individualmente, conversando com ela sobre as suas próprias características, os seus próprios pontos fortes, vão fazer a criança aceitar ela mesma as suas características e não interpretar que tu prefere o irmão porque ele é mais organizado, porque ele é mais sociável, porque ele é mais estudioso, e fazer a criança acreditar que ela precisa disputar esse espaço de organizado, de bom filho. Portanto, aceitar cada filho como ele é e não comparar entre eles é, sem dúvida, o ponto mais importante para evitar as brigas entre irmãos. A seguir, o que a gente procura fazer, então, é incentivar a cooperação. Organizar eventos em família em que todo mundo trabalhe junto. Vamos cozinhar juntos, vamos organizar a casa juntos, vamos delegar tarefas e cada um vai fazer da sua forma e no seu ritmo, sem comparações. Vamos jogar futebol e colocar os dois irmãos no mesmo time, de forma que eles vão colaborar entre si e não ver a necessidade de disputar para ver quem é o vencedor na determinada partida. A seguir, nós damos encorajamento específico para cada um deles.
Então, quando nós vemos um filho sendo responsável, sendo organizado, sendo estudioso, nós validamos essa característica dele. E quando nós vemos outro filho sendo criativo, sendo amável com outras pessoas, nós validamos essa característica de forma que a criança perceba que nós estamos percebendo o quão valorosa ela é dentro da sua personalidade. Ela não precisa ser igual ao irmão para ser querido, elogiado e validado pelos pais. E dessa forma, ela não sente que ela precisa competir por determinada característica. Ela não precisa competir para assumir o papel de preferido dos pais. Além dessas validações específicas, ter um momento especial com cada filho também faz parte do checklist para a criança se sentir importante e especial como um indivíduo. Então, mesmo que sejam 5 minutos diários que tu tenhas em particular com teu filho, ele vai perceber que ele é importante, especial, independentemente de como funciona a rotina e os momentos prazerosos de família. Quanto mais nova a criança, mais consistente e frequente precisam ser esses momentos. Porque para uma criança pequena, um momento especial uma vez por semana demora muito tempo para chegar. Ela não tem essa noção de tempo e ela é muito imediatista. Portanto, quanto mais novinha a criança, mais importante de tu separares, por exemplo, 5 minutos do teu dia e falares para a criança: olha, toda manhã, antes de nós sairmos para a escola e para o meu trabalho, nós vamos ter os 5 minutos especiais nos quais a gente pode conversar, nós podemos desenhar juntos, nós podemos dançar juntos, nós podemos fazer alguma coisa juntos que seja da preferência da criança. Então, se é uma criança que gosta de desenhar, nós vamos estar mostrando para ela que nós estamos nos conectando com esse traço da personalidade dela. Se é uma criança mais ativa, que gosta de brincar, de se movimentar, de jogar bola, nós vamos estar validando essa característica dela e tornando isso um momento especial. Dessa forma, a criança vai estar percebendo que, olha, essa característica é validada e a minha mãe e meu pai se conectam comigo através dela. Já crianças mais velhas, não precisa ser tão frequente assim. A criança que já tem noção de tempo, já entende a noção de semana, e um calendário exposto na parede do quarto dela pode ajudá-la a prever, a saber quando é que esse momento especial vai acontecer. Então vocês podem colocar um calendário na parede do quarto e mostrar para ele: meu filho, nas sextas-feiras tal hora, nos sábados tal hora, esse é o nosso momento especial juntos. O que tu gostarias de fazer nesse momento? Dessa forma, a criança vai estar visualizando que existe sim na tua agenda um momento dedicado a ela. E assim, ela não vai achar que ela precisa disputar atenção especial com o irmão no dia a dia. Como é que nós evitamos conflitos por tarefas da casa não feitas? Então, quando existe conflito porque tem objetos fora do lugar, tem roupa tirada no chão, tem, por exemplo, uma louça que as crianças deveriam lavar e não estão lavando, e aí começa o jogo de empurra. Não fui eu, foi ele que bagunçou, ele que não guardou os brinquedos. Nós evitamos isso com reuniões de família. Reuniões de família são aconselhadas a serem feitas uma vez por semana. E dessa forma, vocês colocam na pauta os motivos de conflito que vocês vão resolver. Eu vou gravar logo um outro vídeo explicando melhor sobre como essas reuniões de família podem acontecer.